Salve, salve rapaziada, Ferrer na área, saca só. Imagina reencarnar em um mundo de magia, sendo de uma família extremamente rica e tendo o poder do deus da medicina. Pois é pessoal, o nome desse anime é Isekai Yakyoko. Não se preocupe, pois o nome do anime vai estar aqui na descrição do vídeo. Então já vai dando aquela macetada no like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! O anime começa com um homem trabalhando em seu computador. Ele tá com olheiras, parecendo um zumbi de tanto cansaço. O homem faz uma pausa e, tendo um flashback de quando sua irmã faleceu devido a um tumor incurável, ele se lembra do sentimento de injustiça e impotência que o impulsionou a tentar descobrir a cura do câncer. Já mais velho, o homem não se deu por satisfeito e continua trabalhando em busca de curar mais e mais doenças. Mesmo exausto, ele vai dormir colocando um despertador para apenas 46 minutos. E antes de pegar no sono, ele sente saudade de quando era apenas um jovem farmacêutico, que tinha contato direto com os doentes. Seus últimos pensamentos são de abrir uma pequena farmácia em alguma cidade um dia. Após acordar e abrir os olhos, tem uma garota com cabelo rosa olhando para ele, aflita. Ela o chama por Mestre Pharma e diz para ele não se levantar bruscamente, pois havia sido atingido por um raio. Ele já prestes a falar que a garota estava metendo o louco por dizer essa bobeira, quando percebe que sua voz está diferente. Na verdade, seu corpo inteiro mudou e ele havia se tornado uma criança. Com certa dificuldade, ele caminha até a janela e descobre que está em um belo palácio. E ao ver o seu reflexo no espelho, se dá conta de que provavelmente ele havia morrido de exaustão na outra vida. A criança em questão se trata do nosso protagonista, que fala para a garota que suas memórias estão confusas. A garota conta que se chama Charlotte, mas quer que ele a chame de Lotte, igual sempre fez. Ela traz um balde para o nosso protagonista se limpar e durante o banho ela fica admirada com a marca que o raio deixou em seu braço, dizendo que é a marca sagrada de Panactels. Nosso protagonista tenta explicar que a marca em seu braço é um fenômeno conhecido como figura de Lichtenberg, mas a garota não lhe dá ouvidos. Ela parece assustada por ele não lembrar nem mesmo do padroeiro dos médicos. Charlotte começa a explicar sobre o mundo e sua vida, na esperança dele se lembrar de algo. Ela diz que seu nome é Pharma de Médicis e que a família de Médicis é uma grande casa aristocrata do Império de Saint-Fliuve, sendo composta por farmacêuticos reais, no sentido de realeza, como rei e rainha. Seu pai, Bruno de Médicis, é um arquiduque, um título extremamente alto dentro do Império, e ele também serve como presidente da Escola Imperial de Farmácia. Uma de suas irmãs chama Beatrice e sua irmã caçula Blank. Além das duas, tem o seu irmão mais velho chamado Pali, que está atualmente na gringa, estudando no Colégio Novalt de Medicina, o mais prestigiado desse mundo. Ela explica que seu pai tem muita expectativa no futuro dos dois, não apenas como farmacêuticos, mas também como praticantes de artes divinas. A arte divina é como é chamada a magia desse mundo, ela é tida como milagres concedidos pelos deuses. Ao perceber que o Pharma não sabe do que ela está falando, a garota fica amedrontada, porque se ele realmente esqueceu como praticar, pode perder o seu título de nobre e até mesmo ser expulso de casa. Ele promete tentar se lembrar, e a Lotte explica que como ele praticava a arte divina da água, o primeiro passo seria formar uma imagem mental da forma da água. Nosso protagonista, então tentando desvendar o que isso significa, começa a pensar na estrutura molecular da água, conhecida quimicamente como H2O. Apesar de se assustar e fazer uma bagunça, ele consegue invocar água. Curioso para ver se isso funciona com outras coisas, ele invoca um monte de outras substâncias como ouro, cloreto de sódio e açúcar. Ele descobre que consegue invocar substâncias simples e compostas, mas misturas não é possível. A sua mão esquerda cria substâncias e a direita apaga, desde que ele conheça a estrutura química. Depois de relembrar a arte divina, ele logo se prontifica a estudar medicina da sua família e descobre que o conhecimento deles é tão precário como o nosso de séculos atrás, na época que as pessoas ainda usavam sanguessugas para tratamentos de doenças. E ainda bem que nosso protagonista deu uma estudada, porque durante o jantar, com a sua família, o seu pai de surpresa aplicou uma prova oral nele e questionou como é produzido o bálsamo que foi utilizado para tratar o seu braço. Um pouco nervoso, nosso protagonista responde que o georide é feito com algumas ervas, gordura de catiço, olhos de lagarto e asas de morcego em pó. O processo começa com o farmacêutico rezando e se purificando. Depois ele pega todos os ingredientes para ferver sobre a lua cheia, seca ao sol por 3 dias e o resultado é moído até virar uma pomada. Seu pai, certificando que a cognição do seu filho não foi afetada, instrui ele a retomar os estudos com sua professora. E já no dia seguinte, sua professora está suspeitando de que ele está muito esquisito, parecendo até mesmo outra pessoa. Ela fica especialmente chateada quando ele a chama por Eleanor, ao invés de Ellen, como costumava fazer.
mas ela entende que ele deve estar meio confuso devido ao acidente com o raio. Então ela fala que hoje vão pegar leve, deixando farmacologia para outro dia. Em vez disso, vão estudar o básico de artes divinas. Ela explica que os aristocratas têm o dom da arte divina e que cada um tem sua entidade guardiã. Para os membros da família de Médicis, esse seria o Panactels, mas para ela é o Hidrotels. Existem 5 atributos na arte divina: fogo, água, ar, terra e nulo. E cada um desses atributos são divididos entre positivo e negativo. Pharma pergunta que atributo teria uma pessoa que consegue criar qualquer substância. E ela responde, dizendo que isso simplesmente não existe. Mas caso houvesse, alguém que consegue fazer isso provavelmente seria um deus, ou alguma espécie de monstro. Ellen fica chocada por ele não ter trazido a sua varinha para a aula, então acaba emprestando a dela. Ela relembra a ele como fazer a lança de água, dando uma bela demonstração. Já na vez do nosso protagonista, o feitiço é muito mais overpower e acaba sendo um completo desastre. Ela fica surpresa e preocupada dele ter usado toda a energia divina e, temendo pela vida do nosso protagonista, tenta medir quanto ainda lhe resta. Mas ele ainda tem tanta energia divina que o medidor até quebra. E fora isso, ela fica assustada pelo atributo dele ser incolor e também ser tanto positivo quanto negativo. Ela fala que ele não deve usar um medidor de energia divina nunca mais, nem mesmo se o seu pai pedir. O óculos de Ellen acaba quebrando pelo susto e ela mal consegue andar sem eles. Nosso protagonista explica para ela fazer um pequeno furinho com a mão, deixando entrar pouca luz para assim corrigir o astigmatismo. Porém, ao fazer isso, nosso protagonista obtém uma visão diferente, parecendo com a de um raio-x. E com essa visão, ele consegue enxergar a torção do dedo da professora. E ele pergunta se isso também é uma arte divina. Mas Ellen, já visivelmente amedrontada, fala que se parece mais com o olho de Panactels e que essa habilidade não pode ser de um ser humano. Para piorar a situação, ela percebe que nosso protagonista está sem sombra, então ela sai correndo temendo pela própria vida, depois de prometer não contar nada para ninguém. Já no dia seguinte, o pai do nosso protagonista comunica que Ellen mandou uma carta, dizendo que está com febre e que não poderá dar aula para ele, mas ela também pede a sua demissão. Seu pai, suspeitando que algo possa ter acontecido entre os dois, envia o seu filho para levar uma poção até ela. Porém, nosso protagonista sabe que essa poção não vai ter mais efeito do que um Yakult na professora. Então prescreve o próprio remédio para ela, acetaminofém, também conhecido como paracetamol. Nosso protagonista está sentado em um sofá quando uma criatura sinistra vestida com uma armadura aparece. É a sua professora, perguntando o que ele quer dela. Ele entrega os remédios e, apesar dela achar que é veneno, nosso protagonista fala que precisa da ajuda dela, que apesar dos seus grandes poderes, ele não sabe nada sobre artes divinas ou farmacologia, mas também fala que se ela não quiser voltar a lecionar, ele entenderia, e assim ele vai embora. Ela fica emocionada com as flores que ele levou, já que eram as suas preferidas, então decide confiar nele e tomar os remédios. Ela volta a dar aulas também, e o tempo vai passando. Pharma aprende a controlar melhor seus próprios poderes, e começa imediatamente também a diagnosticar e prescrever medicações para todos em sua volta, tentando se tornar útil, já que caso algum dia descobrirem sua identidade, não quererem amarrá-lo numa prisão. Seus empregados ficam todos emocionados, porque nunca haviam recebido um tratamento médico antes. Medicina nesse mundo é reservada apenas para os nobres ou burgueses, porque ela é cara demais. Nosso protagonista lamenta muito isso e promete cuidar do máximo de pessoas que puder e tornar a medicina algo em que todos possam ter acesso, independente de sua classe. Como seria estranho sair por aí observando as pessoas com o olho de Panactels, Pharma constrói um microscópio rústico. Assim, até outras pessoas vão conseguir enxergar os micro-organismos. De repente, o pai de Pharma chega, dizendo que foram convocados pela rainha. Chegando no palácio, o clima é de velório, e nosso protagonista percebe que seu pai está mentindo para a rainha, dizendo que o remédio vai curá-la, sendo que o cheiro é apenas de plantas, usadas para criar anestesia. Ele escuta alguém dizendo que a rainha provavelmente não duraria até o dia seguinte, e não aguentando mais se segurar, ele entra em ação, e descobrindo que ela está com tuberculose, uma doença terrível que dizimou milhões no passado, também conhecida como peste branca, ele caminha em direção à rainha e oferece seu tratamento, dizendo que existe um remédio novo, capaz de curar sua doença. Todos ficam espantados, especialmente seu pai, que tenta reprimir o garoto. Mas a rainha ordena que o deixem, porque ele é o único ali que ainda não desistiu dela. Imediatamente nosso protagonista se tranca em uma sala e começa a preparar o remédio. Só que seu pai consegue derrubar a porta e o confronta, dizendo que não existe cura para a peste branca. Nosso protagonista insiste, dizendo que existe sim, e que até o seu pai tem que tomar o remédio. Mas seu pai, já temendo pelo pior, ataca o próprio filho, acusando ele de estar tentando envenenar a rainha. Nesse momento, Pharma é obrigado a usar os seus poderes, e seu pai fica assustado, e começa a ler seu diário.
Mesmo sem entender direito, pergunta do que aquilo se tratava, e o jovem responde que são revelações divinas, que ele sonhou quando foi atingido pelo raio. Seu pai acaba se acalmando e permitindo também que o filho continue a confeccionar o remédio de alguma forma. Antes de entregar o remédio para a rainha, Farm explica que existem pequenos espíritos malignos em seu sangue, chamados de bactéria. Ele mostra para a rainha no microscópio uma amostra da saliva dela. Assim que ela vê, ele explica que o remédio que ela está prestes a tomar é um antibiótico, capaz de eliminar essas bactérias. Todos ficam muito impressionados, e nosso protagonista declara que após a rainha se curar, ninguém mais precisará temer a peste branca. Mais tarde, nosso protagonista acaba fazendo as pazes com seu pai, que também acaba aceitando o remédio. Algum tempo se passa e a rainha está completamente curada. Ela está assinando alguns papéis e conversando com o pai do Pharma. Quando a cena muda, para os dois atenderem uma convocação da rainha. Nosso protagonista está um pouco preocupado, mas a rainha o chamou especialmente para compensá-lo. Ela o promove de aprendiz para farmacêutico real. Não apenas isso, ela soube do desejo dele de atender a população plebeia e dá permissão especial para abrir uma farmácia, algo inédito entre os nobres. A construção logo começa e tudo parecia indo bem, quando um homem muito bem trajado aparece fazendo uma cena, perguntando para o garoto onde está o proprietário da farmácia. Quando o nosso protagonista responde que é ele, dá a impressão de que o homem já sabia disso, mas ele dá risada e pede uma desculpa meio cínica, dizendo que seu nome é Veron e ele é o presidente da guilda de farmacêuticos do Império. Ele começa a insultar o nosso protagonista de todas as formas, mas Pharma se mantém elegante, parecendo não perceber os insultos e respondendo de forma que o homem passasse vergonha com as próprias palavras. Pharma ainda pergunta se ele precisa ser registrado na guilda para poder operar, mas o homem responde dizendo que não permitem aristocratas na guilda, e continua dizendo que os nobres não entendem como as coisas funcionam entre o povo. Ele ainda especula que os preços dessa farmácia tão chique vão ser altíssimos, mas nosso protagonista responde que pretende vender remédios baratos, o que enfurece o tiozinho, que por sinal já tá bem puto, e retruca sobre os nobres não fazerem ideia de quão caro é o suposto barato dele. Vendo isso, ela interrompe intimidando o homem. O jovem Pharma inaugura a farmácia fazendo um belo discurso sobre igualdade e bondade, dizendo que todos serão bem-vindos à farmácia, independente de status ou classe social. Mas o tempo passa, e ninguém entra na farmácia. Apesar do discurso, os plebeus estão com medo ou vergonha de conhecer a farmácia, pensando que podem cometer alguma gafe por não saberem como os nobres se comportam, ou que os preços vão ser muito altos. Até que nosso protagonista vai socorrer uma mulher que está com problemas de saúde devido aos metais pesados na maquiagem que ela usa. Ele receita alguns remédios e pede para ela voltar dali a alguns dias. Ele começa a preparar vários cosméticos para a moça, e ela fica encantada com a qualidade dos produtos, que nunca havia visto antes. Essa novidade é tão bem aceita que agora várias mulheres começaram a vir até a farmácia, em busca dos produtos milagrosos que prometem rejuvenescer a pele. São tantos clientes que nosso protagonista é obrigado a abrir uma segunda loja, dirigida pela mulher que o ajudou para conseguir atender a todos. Chegando no fim de semana, a família de Médicis vai viajar até outra cidade, e as crianças aproveitam para ir até a praia brincar. Nosso protagonista está se lembrando de quando ia à praia, com sua irmã da vida anterior. Até que uma surpresa acontece. Sua irmã atual foi pega pela correnteza e está se afogando. Pharma pula no mar em direção a ela, determinado a não perder novamente sua irmã caçula. Em um momento de desespero, ele desperta um poder imenso, capaz de eliminar toda a água do mar, não deixando nem mesmo a areia do chão molhada, e assim conseguindo salvar sua irmã. Porém, esse feito não passou despercebido. Algumas pessoas, parecendo sacerdotes, estão discutindo o avistamento de uma criança sem sombra, que causou distúrbios na região. Não muito tempo depois, um guarda da farmácia do nosso protagonista está abrindo os portões, quando uma carruagem desgovernada carregando adubo se choca contra o prédio, destruindo muito e sujando tudo. Nessa hora, o Pharma percebe como sua loja passou a ser querida pela população, que prontamente começou a ajudá-lo na limpeza. Porém, uma donzela aos prantos precisa de ajuda imediata, por conta do seu pai que desmaiou repentinamente. Nosso protagonista não tem outra opção a não ser ir sozinho, já que todo mundo está ocupado com aquela bagunça. Em direção, ele começa a ficar preocupado, pensando que está indo para um lugar muito afastado, quando do nada ele se vira e a moça desaparece. Era uma armadilha feita pelos sacerdotes. Eles o acusam de ser um pecador e estão prestes a prendê-lo, mas não conseguem. Sendo assim, decidem que a entidade em forma de criança deve ser eliminada ali mesmo. Mas nosso protagonista é muito overpower e consegue se defender de todos os ataques, independente do elemento. Que mandava, ele rebatia, o que deixava todos os religiosos ainda mais chocados. Sem escapatória, o protagonista se vê obrigado a revidar, derrubando um dos sacerdotes do cavalo e demonstrando sua força sinistra. O líder dos sacerdotes percebe a marca sagrada de Panactels em seu braço,
e se arrepende do seu engano, oferecendo a própria vida como um pedido de desculpas, na tentativa de poupar os seus colegas da ira de Deus. Mas Pharma não permite que ele faça isso, e ainda começa o tratamento da sua fratura. Ele precisa realizar uma cirurgia arriscada, mas felizmente, o homem não precisou ter a perna amputada. Esse homem que ele curou era nada menos do que o sumo sacerdote da região, estando abaixo apenas do papa da igreja. Ele vai até a farmácia e presenteia o Pharma com uma varinha digna dos seus poderes, uma relíquia do próprio Panactels, que a igreja guardava há milhares de anos. Ela não pode ser tocada por humanos e possui diversas habilidades poderosas e misteriosas. O sacerdote espera que o seu Deus, em forma de criança, possa desvendar. No final das contas, não foram os religiosos que enviaram um cavalo desgovernado até a farmácia, e sim aquele chupeta do Verón. Ele está em uma reunião da guilda com outros farmacêuticos, discutindo sobre as vendas terem despencado devido à nova farmácia. Ele não aceita que ela exista e teme que os nobres estejam planejando algo de ruim com a população plebeia. Como nunca fizeram algo de tão bondoso para o povo, ele continua desconfiado. Portanto, ordena que nenhum membro da guilda tenha contato com o nosso protagonista, ou com a farmácia, com castigo de poder ser expulso da guilda por conta disso. Em outra cena, vemos um homem carregando sua filha na porta de um médico, chamando por ele desesperado. Quando o Pharma aparece, ele conta que o doutor daquela clínica só vai retornar na semana seguinte. Ele oferece ajuda e o homem, apesar de desconfiado, acaba aceitando. Ele fica impressionado com a atenção que o Pharma dá para apenas um paciente, investigando coisas como o peso da filha dele, se ela está se alimentando bem, entre outros exames. Logo ele descobre que ela estava apenas com uma gripe. Nosso protagonista então entrega os remédios e ainda pede para que ele entre em contato caso ela piore, durante a madrugada. O homem fica muito grato e promete que pagará por toda a consulta, ainda que demore a vida toda. Mas Pharma surpreende ele novamente, dizendo que tudo aquilo vai custar apenas o preço de um único pão. O preço é baixo assim porque ele quer que todas as pessoas possam receber tratamento médico adequado. O pai da garotinha então pensa que é por isso que a guilda não pode competir com a farmácia. Ele fica envergonhado das próprias práticas e dos seus colegas da guilda, que cobram absurdamente mais caro e não oferecem nem metade de toda a medicina que ele recebeu. Ele conta para a esposa que não teve escolha se não aceitar a ajuda do Pharma, pelo bem da sua filha. Em outra reunião da guilda, os homens continuam reclamando do novo concorrente, até que o pai da menina se vê obrigado a expor sua opinião, mesmo sabendo que pode ser expulso. Ele conta que nunca irão recuperar os seus clientes, porque a farmácia é muito melhor do que todos eles. Quem entrar lá nunca vai querer outro médico ou farmacêutico, incluindo ele mesmo. Verón não perdoa isso, dizendo que quando sua filha ficou doente, nenhum nobre veio salvá-la, que os nobres são todos iguais, e que se ele gostar tanto assim do Pharma, está nesse momento expulso da guilda. Mais tarde vemos o homem totalmente desolado em frente a uma farmácia em ruínas. Os seus remédios foram levados e sua loja que ainda nem havia sido paga foi destruída também. O homem conta que vai se mudar para outro país e tentar recomeçar do zero, sendo um farmacêutico melhor, igual ao nosso protagonista. Ouvindo isso, Pharma fala que acabou de receber permissão da rainha para iniciar uma nova guilda e convida o homem para participar. Ele começa a chorar, porque não está acreditando no milagre que acabou de acontecer, e logo abre a primeira filial da farmácia do Pharma. Na manhã do dia seguinte, a família de Médicis está reunida, quando recebe uma carta do Pali, irmão mais velho do Pharma. Após ler a carta na privacidade do seu escritório, o pai conta para o garoto que no próximo mês a capital vai iniciar a Feira do Império, um evento anual que traz mercadores e visitantes de todo o mundo, mas o Pharma já sabia disso. Seu pai então prossegue explicando que, de acordo com a carta do filho, uma estranha epidemia ocorreu em uma ilha do reino vizinho, dizimando toda a população. Eles calculam que mercadorias contaminadas da ilha podem estar a caminho da capital, oferecendo risco para todo o reino. Não demorou muito para o nosso protagonista descobrir que essa tal doença se tratava de Yersinia pestis, mais conhecido também como peste bubônica, ou peste negra, que foi responsável pela pior pandemia que já tivemos na história da humanidade. Infelizmente é tarde demais para cancelar a feira, então eles são obrigados a iniciar preparativos para a contenção da doença, estabelecendo pontos de checagem para os contaminados, distribuição de máscaras e medicamentos. Nosso protagonista vai até a cidade porteira, onde a maioria dos navios vão atracar, e começa as inspeções, verificando todos os tripulantes e o navio de fora a fora. Os mercadores estão bravos por conta da fila e da demora, mas felizmente a marinha conseguiu conter o tumulto. O pessoal já está começando a ficar otimista, depois de várias checagens sem nenhum sinal da peste. Até que o mensageiro chega trazendo notícias de um vilarejo, onde várias pessoas faleceram após terem febre. Aparentemente um navio achou que era melhor atracar lá e carregar seus produtos por terra, do que aguardar as inspeções. Como provavelmente se trata da peste negra, Pharma se prontifica em investigar, deixando a Ellen responsável pela inspeção das docas. E utilizando sua nova varinha, ele voa em direção ao vilarejo.
Chegando lá, a população se recusa a ouvi-lo, querendo fugir do vilarejo assombrado. Mas Pharma demonstra seus poderes, cercando todo o vilarejo em um círculo de gelo, assim, evitando a propagação da pandemia. As pessoas finalmente dão ouvidos quando ele diz que trouxe medicamentos para salvá-los. Nosso protagonista inicia os tratamentos e consegue salvar todos que ainda não faleceu. Depois disso, ele instrui os moradores a permanecerem na vila por mais 2 semanas e se manterem vigilantes contra os ratos transmissores dessa doença. Pharma então se direciona para a capital, com medo da carga contaminada já ter chego por lá. Na manhã seguinte, Charlotte está distribuindo máscaras para os visitantes da cidade, quando um inspetor chega com uma amostra de saliva contaminada com a peste negra. Todo mundo quase entra em pânico e corre em direção à entrada com os contaminados. Mas uma explosão ocorre. A capital está sendo atacada por arte divina, exatamente no portão onde estão todos os remédios para a peste. Os médicos estão confusos e assustados, quando os atacantes entram na cidade soltando pequenos esquilos brancos que saem voando pelos telhados. Um dos médicos, ao avistar os esquilos, alerta a todos dizendo que eles, assim como os ratos, são roedores que transmitem a praga. A cidade então entra em alerta, soando os sinos e todos temem o pior. Os soldados do reino continuam combatendo os cavaleiros sagrados com bastante dificuldade, até que o sumo sacerdote aparece para salvar o dia. Ele sozinho consegue conter todos os cavaleiros. Nessa hora, nosso protagonista também chega na capital, e Charlotte o avista de muito longe. Ela está preocupada com todos, mas não consegue sair de onde está por conta do alerta dos sinos. Pharma percebe que a peste já se espalhou por toda a cidade e mal sabe o que fazer. Ele avista o seu pai pelas ruas indo em direção ao portão, onde houve um ataque. Eles estão interrogando os cavaleiros, quando o pai do Pharma descobre quem está por trás desse atentado terrorista. Tudo foi planejado por uma única pessoa, o seu ex-colega da faculdade, que inclusive foi expulso por praticar experimentos sombrios com os pacientes. Os cavaleiros também foram enganados. Eles espalharam os esquilos porque o homem misterioso mantinha suas famílias como refém. Charlotte, percebendo que os sinos pararam de tocar, sai disparada em direção à farmácia para proteger o laboratório. Nosso protagonista tem um terrível mau pressentimento e, ao se virar, consegue avistar o homem misterioso. Ele emite uma estranha luz negra que o nosso protagonista nunca tinha visto antes. Ele então vai na sua direção, enquanto seu pai alerta para os soldados não pararem de tocar os sinos. Charlotte e o contador da família de Médicis haviam acabado de chegar na farmácia, quando os sinos voltam a tocar. A farmácia está aberta, então Charlotte entra presumindo que nosso protagonista já esteja lá dentro. Mas na verdade quem estava lá dentro era o homem misterioso, que imediatamente ataca os dois. Nosso protagonista chega logo em seguida, avistando os 3 com seu olho de Panactels. Ele e o seu pai entram na farmácia, e o seu pai começa a confrontar o ex-colega. Enquanto isso, o Pharma vai socorrer os seus empregados. Ele acaba tendo dificuldade em descobrir qual doença que está afetando eles, mas na verdade foram múltiplos venenos. Ele tem que adivinhar todos para conseguir finalmente eliminar a toxina. Infelizmente, seu pai está tomando um couro e chega até a desmaiar. O homem misterioso elogia nosso protagonista, dizendo que ele conseguiu muitas substâncias desconhecidas, que podem ser utilizadas agora para novos experimentos. Mas Pharma responde bastante puto, dizendo que isso não é um experimento, e que o homem está quebrado, sendo o único que Pharma não pode curar. O homem que se tornou um espírito maligno diz para Pharma que as pessoas não entendem os gênios, que certamente vão fazer com a criança a mesma coisa que fizeram com ele no colégio, mas nosso protagonista não se abala. Consegue finalmente expurgar, dando um chega pra lá no espírito maligno. No processo, ele invoca uma poderosa arte divina de Panactels, curando a todos os infectados da cidade. Charlotte, seu contador e seu pai, apesar de um pouco machucado, ainda continuam vivos. A história termina com a rainha declarando que a peste negra foi extinta, e nosso protagonista reabrindo a sua farmácia depois de bastante tempo. Todos ficam agradecidos pelas coisas terem voltado ao normal, e principalmente ao Pharma, por ter ajudado todo mundo. E assim termina a primeira temporada. Caso tenha gostado do resumo, não se esquece de deixar o like e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço a todos e valeu!